Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia, História e Direito. Nós iniciaremos hoje uma série sobre o livro de Romanos. Nós faremos uma introdução ao livro de Romanos. Como que vai funcionar? Chamei introdução porque é um livro muito denso, então assim, longe do objetivo do nosso projeto aqui, esgotar o tema. Mas nós vamos fazer uma análise séria do texto, verso por verso. Eu quero que nós saiamos aqui entendendo as principais discussões desse texto, que é muito importante para a história da igreja, talvez mais importante para a nossa, vamos dizer assim, para a nossa formação histórica. Claro, os evangelhos é um caso à parte, né? Eles estão ao concurso, não tem como discutir, mas realmente é um livro essencial, principalmente para a construção doutrinária da igreja. Então nós teremos aqui mais ou menos em torno de 30 a 35 aulas, onde nós vamos discutir essas questões do livro, nós vamos discutir os principais pontos. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós analisaremos a questão histórica, nós vamos partir da ressurreição até mais ou menos 57 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta, e nós vamos analisar numa perspectiva paulina, né, com foco em Paulo. Então nós não vamos ver todos os fatos que ocorreram ali naquele período. E depois nós vamos analisar do verso 1 ao 7. Eu estou aqui com a Bíblia Logos, nós vamos usar a versão Almeida, revista e atualizada, e quando precisar, vez ou outra, a gente recorre ao original, tem algumas discussões interessantes, mas quando acontecer, vou fazê-lo de uma forma que uma pessoa que nunca tocou no grego, ele consiga entender, tá ok? Até porque o objetivo não é fazer uma análise sintática e puramente exegética, mas realmente entender de maneira geral o texto. Então vamos começar então. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é nós entendermos por que eu tenho que estudar a Bíblia de uma maneira séria. Por que é importante estudar a Bíblia de uma forma textual, de uma forma histórica. Primeira coisa, existe muitas vezes o hábito, existe vamos dizer assim, a tendência de se abrir a Bíblia e tentar achar os oráculos para a semana a partir do texto, como se o texto viesse até mim. Isso é um erro muito grande, isso é uma forma muito errada de ler o texto, porque Deus ele revelou a sua vontade, ele se manifestou a um povo dentro de um contexto histórico, tá certo? E não se revelou, ele não estava falando para mim especificamente, para você, estava falando para aquele povo usando referências e coisas comuns do tempo em que aquela palavra estava sendo dita, seja pelos profetas, seja pelos apóstolos, seja por Cristo. Então é importante que nós vamos dizer assim, coloquemos as sandálias do primeiro século, coloquemos a sandália do mundo antigo, nos coloquemos na posição do ouvinte, muitas vezes, do autor, para nós podermos entender melhor o que está acontecendo, o que está se passando ali. Em miúdos, nós temos existe, vamos dizer assim, a forma que se define, se rotula a interpretação do texto bíblico, é primeiro uma análise histórica gramatical, depois se faz uma análise chamada de analogia fides, que é, vamos dizer assim, o texto lendo o texto, como que aquele conceito, como que aquela concepção, ela surge no texto bíblico, e posteriormente, então, que nós fazemos vamos dizer assim, a aplicação prática. Mas tudo isso parte dentro do texto, e olha, eu te garanto, você vai ver muito mais riqueza num estudo, independente quem dê, mas um estudo exegético, um estudo sério, do que realmente você tentando adivinhar o que o texto bíblico está falando. Porque no fim do dia, nós queremos entender o que Deus tem falado, o que Deus tem para falar, e não o que eu acho que Deus falou ao seu povo, tá certo? Então vamos juntos aqui começar esse projeto, esses encontros. Primeira coisa, vamos analisar o contexto histórico antes da gente entrar no texto. Nós entendemos que a ressurreição, eu vou tomar uma linha, existem algumas discussões em termos de linha cronológica, mas eu vou tomar a linha cronológica de que a ressurreição foi em 30, essa é a linha majoritária. Então a ressurreição acontece em 30, Paulo lá em Atos 9, ele tem aquela visão na estrada de Damasco, também naquele mesmo ano, nós estamos tomando essa interpretação, ele se converte. Paulo então ele passa 3 anos em Damasco, enfim, onde o Espírito trabalha com ele. O livro de Atos vai dizer que é um momento, ele fala em Gálatas também, que é um momento de amadurecimento que ele passa ali em Damasco. No ano 34, ele sobe a Jerusalém junto com Barnabé. Na ocasião, existe uma certa desconfiança em relação à figura de Paulo,
porque ele era um grande perseguidor da igreja. Ele tinha uma influência política muito, muito grande. Então, ele podia dar fins, inclusive, à sua perseguição, enfim, meios, inclusive, de concretizar a sua perseguição. Mas Barnabé faz o meio de campo, Barnabé explica para os apóstolos qual foi o encontro de Paulo com Cristo, como que Paulo foi chamado, e posteriormente Paulo volta para Tarso. Então ele fica ali de 34 até mais ou menos o ano 40. No ano 40, a igreja, cristãos começam a ser identificados ali em Antioquia, começa a surgir uma espécie de igreja. Então Barnabé é enviado até Antioquia para averiguar o que estava acontecendo, se aquele crescimento era um crescimento saudável. A gente precisa fazer uma pausa aqui, entender o seguinte, olha, naquela época, como que funcionava no mundo antigo? Quando um gentio queria adorar a Deus, isso, né, enfim, no mundo antigo de maneira geral, ele tinha que ir até Jerusalém, ele tinha que aderir às tradições, se tornar um judeu prosélito, e aí ele poderia fazer os sacrifícios, ele poderia participar vamos dizer assim, da tradição e adorar a Deus, a partir da tradição judaica. Isso era o que acontecia, mas isso se rompe, quer dizer, vamos dizer assim, o texto vai mostrar que isso muda, porque essas coisas, essas tradições todas apontavam para Cristo. Eu vou falar um pouco melhor disso logo mais, mas essa é a questão, essa era a forma de adoração. Então, quando você tem gentios se convertendo, gentios adorando a Deus, sem necessariamente passar pela tradição, isso gerava um certo escândalo. Na ocasião, em 40, Pedro já tinha tido aquela visão em Jope, já tinha ido na casa de Cornélio, né? Enfim, já estava sedimentado na mente deles de que realmente não era necessário se tornar judeu, de que o evangelho, assim como foi profetizado por Isaías e por outros, ele era também para os gentios. Mas ainda assim era tido como um choque. E nós vamos ver que esse é um ponto de fricção muito grande, ainda no século I, e que permanece. A Bíblia vai falar que nunca foi algo ali que foi resolvido entre judeus e cristãos. Sempre existiu essa tensão. Então, quando surge essa igreja, Barnabé é mandado para averiguar. Barnabé averigua, vê que o crescimento é saudável, e aí Paulo é chamado, ele traz Paulo para pastorear essa igreja. E eles ficam lá até o ano de 44. 44, 44, Flávio Joséfano vai dizer que houve uma grande fome em Jerusalém, o que coincide com a subida de Paulo e Barnabé para Jerusalém no ano 44. O que acontecia no mundo antigo? Quando existia uma grande fome, uma fome nas regiões mais periféricas, as pessoas tendiam a ir ao centro para buscar alimentos. Isso também aconteceu lá, você vai lembrar da história de José e os seus irmãos que subiram, os irmãos José subiram até o Egito, ou desceram até o Egito, não sei como que a gente tem que... desceram até o Egito para poderem então buscar alimento. Então isso acontecia também. Então essa questão histórica aí coincide. Paulo sobe no ano 44, ele vai dizer em Gálatas lá que 14 anos depois eu subi a Jerusalém, e esses 14 anos é 14 anos depois da sua conversão, que nós tomamos em 30, e agora 44, Paulo sobe a Jerusalém. E ele passa ali algumas semanas com os discípulos, e depois disso Paulo e Barnabé eles sentem no coração que eles devem evangelizar. E aí Paulo começa então a sua primeira viagem missionária. Eles passam por Listra, por Derbe, por Antioquia, e depois lá no ano 47, 48, eles voltam novamente para Antioquia. E acontece aquela situação que ele vai relatar em Gálatas, que ele precisa repreender Pedro, porque Pedro estava dissimulando com os irmãos judeus e estava tratando, né, agindo de uma forma com os irmãos judeus e agindo de outra forma com os cristãos. E Paulo precisa repreendê-lo. Isso é um ponto importante da nossa compreensão também do contexto da carta, porque, como eu mencionei, existia uma fricção e esse comportamento de Pedro era problemático, porque Pedro estava endossando essa ideia judaica de que, olha, você precisa se tornar judeu, quer dizer, você só consegue servir a Deus, seja de qualquer forma, mesmo que eles aceitassem a Cristo, através da tradição. E esse era o ponto de Paulo. Olha, você está inviabilizando o cristianismo. Se nós precisamos das tradições que apontam para Cristo, para servir a Cristo, segue que Cristo morreu em vão.
porque Cristo é o cumprimento de todas essas coisas, tá certo? O livro de Hebreus é um grande comentário ao Antigo Testamento. E basicamente o autor ele tem um esforço para mostrar que tanto o sacrifício, tanto, vamos dizer assim, tanto a lei quanto outros elementos que existiam ali no mundo, vamos dizer assim, na tradição judaica, era para que o povo entendesse que havia de vir um substituto. Então, quando nós vemos lá em Levítico o povo habitando em cabanas, e Deus deseja habitar no meio do povo. Ele deseja montar um tabernáculo no meio do povo, mas existe um problema. Deus é santo e o povo é impuro. Então, Deus ele estabelece uma série de, vamos dizer assim, de ritos, que eram ritos comuns daquela época, chamamos de aminismo. Então, existia esse aminismo cultural, mas Deus ele dá um significado a esse aminismo para que as pessoas entendam, olha, vocês são pecadores, vocês precisam de substituição e há de vir um cordeiro perfeito que vai substituí-los. E vocês poderão ter uma relação comigo. Então, obviamente, isso, vamos dizer assim, é um tema muito denso, tá? Um tema que merece algo próprio, né? Aulas próprias para isso, mas de uma forma geral, esse era o problema. A tradição ela tinha um efeito pedagógico e ela serviu até a vinda de Cristo. O sacrifício ele serviu para mostrar que o cordeiro havia de vir. Uma vez que o cordeiro vinha, aquilo já não precisava mais sacrificar. Porque, como vai dizer em Hebreus, ninguém nunca foi salvo por sangue de animal, mas sim o sangue do cordeiro perfeito. Enfim, não vou me empolgar muito com esse tema não, mas esse era o problema. Em 48 estava acontecendo isso novamente. Esse assédio, essa discussão de que, olha, nós precisamos, vocês gentios precisam se converter ao judaísmo para, então, poderem vir à fé, para servirem a Deus. Mais ou menos nessa época, nós também, estou seguindo um entendimento, Paulo escreve a carta aos Gálatas justamente contra esse assédio judaico que existia na região da Galácia. Lá no ano 50, alguns judeus sobem para Antioquia também tentando constranger os gentios a se circuncidarem, a aderirem às tradições. Novamente, o texto de Atos diz que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão não pouco calorosa com eles. E em 50 tem o Concílio de Jerusalém, que eles vão discutir justamente isso. Estava tendo essa fricção, estava tendo essa discussão, então juntam a Jerusalém apóstolos, fariseus, né, o Tiago, que era o líder de Jerusalém, para discutir isso. Olha, qual que é o procedimento? O que deve ser feito? E ficou discutido que eles não precisavam, os gentios não precisavam se circuncidar. Não era uma prática boa, mas eles precisavam crer. Enfim, eles dão uma série de determinações ali. E aí Paulo pega essa carta e leva aí para ele leva essa carta para algumas igrejas e o texto diz que foi muito bem recebido, tá certo? Paulo ele rompe com Barnabé por causa de um jovem chamado João Marcos, que vai vir escrever o livro de Marcos, mas a história dele também é à parte. E ele vai então para a sua segunda viagem missionária com Silas e posteriormente com Timóteo. Ele sente no coração, através de um sonho, que ele deveria ir para a região ali da Macedônia. Então ele começa a sua viagem missionária, passa por Filipos, passa por Tessalônica, Bereia, Atenas, e ele chega em Corinto, no outono de 51. Outono de 51 não é o nosso outono, tá? Nós estamos falando aqui do hemisfério norte, então o outono é setembro. Então ele chega, vamos dizer assim, setembro, outubro de 51 e fica até a primavera de 53. Ele funda a igreja, onde ele fica, quer dizer, onde ele se estabelece, fica mais ou menos 8 meses. Os outros lugares, por causa de perseguições também, ele tem que ficar poucas semanas ou poucos meses. Ele se estabelece em Corinto e fica ali 18 meses mais ou menos, sai na primavera de 53 e chega de novo em Antioquia em outono de 53. Então ele chegou em outono de 53, setembro e outubro de 53, ele sai de novo em maio de 54, para a sua segunda viagem missionária. Então, quer dizer, ele passa o inverno em Antioquia, ele volta de novo para a sua segunda viagem missionária, onde ele vai para Éfeso e passa 2 anos em Éfeso.
De Éfeso, ele escreve a sua carta aos Coríntios, né, abordando os problemas que aquela igreja tinha, questões que envolviam ego, questões que, enfim, dúvidas que ele tinha. Ele recebeu uma carta da casa de Cloe e ele vai discutir algumas coisas ali, ele aproveita a ocasião para discutir algumas coisas que envolvem o coração dos irmãos. Então, Paulo passa 2 anos em Éfeso, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, e ainda da Macedônia, ele vai em direção ao Corinto para abordar alguns problemas lá, mas ele escreve a sua segunda carta. Qual que era a intenção de Paulo? Paulo tinha a intenção de, ele estava fazendo uma coleta. A intenção de Paulo era fazer uma coleta e levar a coleta ao Santo de Jerusalém. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 15. Ele queria, vamos dizer assim, sustentar alguns irmãos que perderam tudo por causa do evangelho em Jerusalém, por causa da perseguição lá era muito forte, e ao mesmo tempo mostrar para os judeus que gentios e judeus, eles eram cordeiros da salvação, estavam juntos numa mesma causa. E vamos dizer assim, a ideia dele era passar em Corinto, ir para Jerusalém, entregar a coleta, passar por Roma e posteriormente ir para a Espanha, que era o destino final dele. Nós vimos que isso não necessariamente acontece, nós vimos que, de fato, isso não acontece. Paulo vai a Roma, mas vai a Roma em cadeias. Ele é preso, chega lá mais ou menos em 61, mas esse era o plano dele. E Paulo chega em Corinto em 57, primavera de 57, e ele então vai escrever a carta aos romanos. Como eu falei, existia uma certa fricção entre judeus e gentios, e essa fricção, ela dá a entender que ela ainda estava presente na igreja. Existia dúvidas, tudo bem. Então, os gentios não precisavam se tornar judeus, não precisavam circuncidar, não precisavam aderir às tradições. E aí, qual que é a posição do judeu? Como é que fica o judeu nessa história? Então, pelo teor da carta, pela forma que Paulo aborda a carta, fica no ar de que existia ainda uma dúvida, uma questão em relação à questão judaica. E Paulo tinha uma preocupação principal. Paulo estava preocupado com a integridade do evangelho. Paulo estava preocupado com que o evangelho não fosse distorcido, que a verdade de Deus não fosse distorcida. E para isso ele visava responder sobre a questão judaica. Então nós temos, vamos dizer assim, uma coluna vertebral, uma pergunta que é coluna vertebral dentro da carta de Romanos, que Paulo visa responder, que é a seguinte: quem é o verdadeiro povo de Deus? E Paulo vai responder, né, que são realmente aqueles que creem. O verdadeiro Israel são os que creem. A descendência que nós temos com Abraão é mediante a fé e não mediante a genética. Mas ele tem essa preocupação. Então, qual que é a posição do judeu e quem é o verdadeiro povo de Deus? E aí, para isso, ele vai falar da condição humana, vai falar das mais variadas questões em relação ao meio de salvação, as consequências de salvação. É um texto lindíssimo. Romanos é um texto lindíssimo. Então, esse é o contexto. Paulo, então, ele vai dirigir essa carta aos romanos dizendo, olha, eu tenho intenção de passar aí, eu tenho intenção de vê-los, eu tenho intenção de encontrá-los há muito tempo, e ele tem esse plano de evangelização que vai terminar ali na Espanha. Então, tido o contexto, tido a ideia geral, tido esse panorama sobre as questões, as principais questões, vamos ler do verso 1 ao 7, vamos ver de uma forma panorâmica essa apresentação, essa saudação inicial, e depois nós vamos ver verso por verso. Vamos lá. Essa é a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, verso 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, e de cujo número sois vós também, chamado para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como que Paulo começa a sua carta? Paulo sempre começa com uma saudação. Paulo, ele está como se ele estivesse desenrolando um rolo. E nesse rolo que ele está desenrolando, ele estivesse mostrando quem ele era, quais são suas intenções, o que ele, vamos dizer assim, por que ele está enviando essa carta. Então Paulo começa, olha, eu sou Paulo, eu sou servo de Cristo Jesus,
eu sou apóstolo, eu fui separado para o evangelho esse que foi anunciado desde os profetas. Esse evangelho, ele tem um personagem, quer dizer, ele tem um personagem central, que é Cristo Jesus, que é a semente de Davi, é o que me dá graça, é o que nos deu o apostolado, né, falando de si dos apóstolos, do qual me enviou para os gentios, do quais vós também sois números, e aí ele termina dizendo graça e paz a vós outros. Enfim, Paulo ele está se apresentando, ele está mostrando quem ele era e quais são as suas intenções iniciais. Ele está fazendo uma apresentação sobre quem era Paulo e qual que era o seu ministério, tá certo? Então a gente começa, olha, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Uma coisa importante nós entendermos, quando nós estamos falando de saudação, quando Paulo ele escreve a sua saudação, Paulo entendia que a sua carta seria lida em outras igrejas. Paulo entendia o peso vamos dizer assim, da sua pena, o peso da sua escrita. Então, muitas vezes, Paulo, ele usava a introdução da sua carta como uma forma, vamos dizer assim, de abordar problemas, ou às vezes é uma forma apologética, de fazer afirmações cristãs. Eu separei aqui em Gálatas, para nós ficarmos mais claros para nós, como que Paulo faz isso. Olha aqui, lá, Gálatas 1, do 1 ao 5, olha o que Paulo escreve. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e de todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem a glória seja pelos séculos dos séculos. Amém. Eu comentei com vocês que existia um problema sobre a circuncisão. Então, Paulo, já no início da carta de Gálatas, ele fala, olha, por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz uma afirmação apologética muito forte, desde o início da carta, dizendo, olha, é disso que eu vou falar. De alguma forma, Paulo também fala isso. Paulo faz afirmações, vamos dizer assim, afirmações teológicas, vamos chamar assim, já no início da carta. Ele vai dizer, ele vai afirmar verdades cristãs que são importantes. Por exemplo, ele é servo de Jesus Cristo, né? Que é Cristo que é filho de Deus. Existia, na época, nós estamos agora em 50, nós estamos falando de 57, quase 60, nós estamos ainda no governo de Nero. E Nero, depois de 60, ele se torna um grande, vamos dizer assim, ele aumenta muito a sua perseguição contra a igreja, porque ele se desvincula do conselho que ele tinha, sua mãe e outros filósofos lá que o aconselhavam, e ele praticamente enlouquece. Mas antes disso, já existia uma pressão do império em relação à servidão ao imperador. Um meio comum que existia na época de propaganda eram as moedas. E Cláudio, o rei anterior, que foi morto pela mãe de Nero, ele introduziu a ideia, né, ele introduziu, vamos dizer assim, inscrever nas moedas a seguinte citação, olha, Cláudio, filho de Júlio, filho de não sei quem, quer dizer, filho do divino. Como que acontecia? O rei, o imperador naquela época, ao morrer, ele se tornava divindade, e as pessoas adoravam a divindade. Eventualmente isso foi mudando para que o rei fosse adorado como Deus. Então, o rei morto era Deus. E aí Cláudio começa a fazer a inscrição de que ele era filho de Deus. A mãe de Nero faz a mesma coisa. A primeira moeda que ela faz em conjunto com ele tem a mesma coisa. Olha, Nero, filho do divino Cláudio. Quer dizer, Nero, filho de Deus. Se Nero é filho de Deus, ele é Deus. Então tinha essa, vamos dizer assim, essa direção de um culto imperial. Há arqueólogos que já falam que o culto imperial não começou lá na frente, em 80, mas já estava começando já naquela época ainda com Nero. Então, existia uma pressão. Existia também outros grupos, como os essênios, que acreditavam que se chamavam de filhos de Deus, que eles eram, de fato, aqueles que tinham alguma relação com Deus. Então, Paulo faz afirmações muito fortes para o cristianismo. Afirmações de que, olha, o Filho de Deus é um só, é Jesus.
nós também somos filhos adotivos, tá? Mas a afirmação, ele está combatendo outro tipo de afirmação. Não é um imperador, não é grupo tal. O verdadeiro Filho de Deus é Cristo, né? Nós servimos a Cristo, nós servimos a Deus. Não dá para dizer especificamente, às vezes no texto bíblico, nós podemos afirmar, olha, Paulo estava pensando nisso exatamente. O que nós podemos aduzir da teologia paulina, dos escritos de Paulo, é que Paulo era muito consciente dos seus arredores. E Paulo entendia que ao afirmar a verdade, ele estava se opondo contra aquilo que estava em volta. Nós podemos ver isso muito claramente em Timóteo. As cartas, a preocupação que Paulo tem na pregação do evangelho e na manutenção da integridade dele. Então Paulo não era nenhum bobo não. Paulo sabia que ao fazer essas afirmações, ele estava fazendo guerra contra aquilo que estava no mundo, contra as afirmações, vamos dizer assim, afirmações falsas, que distorciam a verdade, ou criavam verdades que não eram verdades. Então, esse é um panorama geral da leitura. Vamos ver o verso por verso. Paulo começa assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus. Claro, Paulo não é servo de ninguém. Essa é uma concepção. Não sou servo de ninguém que não seja Cristo. Não é imperador, não é nenhum outro senhorio. O meu senhorio é com relação a Jesus Cristo. E de uma forma teológica, essa é uma afirmação muito clara. Ele vai desenvolver isso melhor lá na frente, lá a partir do capítulo 6. O cristão, ele serve a Deus. O cristianismo é uma troca de senhorio. Nós deixamos as amarras do pecado agora para servir em liberdade, de maneira espontânea, a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos libertos do mal e agora nós servimos a Deus. E aí ele vai entrar na questão, né, de que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Fala depois no 6:21 que aquele que se entrega àquele Senhor é servo dele. Enfim, nós chegaremos lá. Mas Paulo começa fazendo essa afirmação. Eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Aqui ele está apresentando a sua credencial. No grego está bem claro que ele está falando da sua credencial. A palavra apostolê significa envio, mas aqui está no acusativo, está apóstolos, kletos apóstolos. Então significa o seguinte, é o título dele, eu sou apóstolo. Isso é uma questão interessante, importante também, nós entendermos, porque a autoridade apostólica não foi dada por nós. Não foi a igreja que definiu, olha, os apóstolos eram apóstolos. Não. Cristo os ordenou, Cristo os chamou, Cristo os enviou, e eles tinham plena compreensão de que eles eram apóstolos. Eles tinham plena compreensão da autoridade deles. Quando Paulo ele vai dizer mais para frente em Romanos, ele vai falar que é o seguinte, olha, o que vocês falam um para os outros, vocês devem comparar. Em linhas gerais, ele vai dizer o seguinte, olha, o que eu falo para vocês, vocês acolham, porque é a palavra de Deus. E o que vocês falam entre si, vocês têm que comparar com aquilo que nós estamos ensinando, nós, no caso, os apóstolos. Então, isso é muito importante nós entendemos. Eles entendiam o peso da autoridade deles, por quê? Porque eles foram comissionados, eles tinham aquilo que Paulo chama lá em 2 Coríntios 12, credenciais apostólicas. Então, nós não temos apóstolos hoje, tá? Os apóstolos estão lá, eles foram chamados e comissionados. Então, dizendo, olha, eu sou apóstolo, tá certo? Apóstolo de Cristo, separado para o evangelho de Deus. E aí tem uma discussão aqui teológica, né, gramatical, se esse evangelho de Deus é um evangelho que pertence a Deus ou é um evangelho que emana de Deus. Do ponto de vista gramatical, seria mais evangelho que pertence a Deus pelo genitivo, mas do ponto de vista teológico, ambas são verdades. O evangelho é de Deus porque pertence a Ele, Ele é o detentor da verdade, mas também emana dele. Cristo é Deus que vem redimir, conciliar o mundo consigo mesmo. Então Paulo começa, olha, eu sou Paulo, eu sou servo de Cristo Jesus, eu sou apóstolo e eu fui separado por uma missão, eu fui separado por evangelho. Ele vai começar a descrever um pouquinho mais das características desse evangelho. Olha, sobre esse evangelho, o sujeito aqui no verso 2 está oculto. Vamos ler com o sujeito, evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras. Então, Paulo está dizendo, olha, esse evangelho, ele foi prometido desde lá de trás, desde os profetas. E isso aqui é um ponto importantíssimo dentro da nossa compreensão do texto. Primeiro, os apóstolos existiu no século, eu não lembro, primeiro, segundo, uma heresia chamada marcionismo, que era a compreensão de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente. Tentava criar uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
como se Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mau e Deus do Novo Testamento fosse um Deus bom. Apesar dessa, vamos dizer assim, essa heresia não ter tanta força, ecoa ainda culturalmente uma ideia de como se o Antigo Testamento ele fosse opcional, de como a manifestação de Deus no Antigo Testamento ela não fosse relevante, como se Deus do Antigo Testamento estivesse de mau humor e no Novo Testamento ele estivesse agora de bom humor, ele mudou de ideia, ele mudou o seu ânimo. Isso aí é um erro crasso que existe, é uma concepção comum muito errada e ela não é bíblica, tá certo? Porque nós temos os apóstolos, o Novo Testamento, ele tem milhares de referências ao Antigo Testamento. O que os apóstolos eles estão fazendo? Inclusive Cristo, quando ele está ensinando, eles estão olhando para o Antigo Testamento, eles estão olhando para trás, eles estão olhando para a manifestação de Deus. O que Deus falou sobre a sua vontade? O que Deus falou sobre esse momento que estava de vir? Quando Deus ele se manifesta no Antigo Testamento, e nós vimos aquilo que parece ser a ira de Deus, nós estamos vendo a santidade de Deus. Nós estamos vendo um aspecto de Deus que é o mais relevante. Um Deus que é santo. E um Deus santo não poderia habitar no meio de pecadores. Então, por isso a necessidade da cruz. Então, justiça e graça se encontram na cruz. A manifestação de Deus no Antigo Testamento é a mesma do Novo. Vamos dizer assim, é a mesma do Novo porque é o mesmo aspecto. Deus é um Deus santo, que ele é justo no Antigo Testamento e ele também é misericordioso, tá bom? Lá, se nós formos olhar em Juízo, nós vimos um Deus assim, sendo demasiado condescendente. Mas ele se manifesta por meio da sua santidade. A sua justiça advém da sua santidade. Ele precisa ser gracioso porque ele é santo. Então é o mesmo Deus, não mudou. É um Deus poderoso, é um Deus santo e essa é a visão apostólica. Se nós formos lá em Atos, após o Pedro curar um coxo, ele vai dizer mais ou menos isso. Olha, mas Deus assim cumpriu, ele vai dizer várias coisas, tá? Mas aqui para o nosso ponto que é relevante aqui, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara da boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então Pedro está dizendo, olha, nós estamos sim vivendo um novo momento, nós estamos vivendo a completude de algo, existe uma ruptura, mas nem tanto, ele foi anunciado, as tradições apontavam para ele, então não foi, vamos dizer assim, não é Antigo Testamento versus Novo Testamento. Então se você não gosta do seu Antigo Testamento, você não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa só e Cristo ele é prometido desde Gênesis 3,15. A Bíblia é sobre a redenção, a Bíblia é sobre um povo desobediente que precisa de redenção e essa redenção vem por meio de Cristo Jesus e é anunciada desde o Antigo Testamento, mostrando a manifestação de Deus, um Deus que é santo. Então nós precisamos entender isso e eu vou bater um pouquinho mais em algumas concepções básicas aqui no início, depois eu acredito que as coisas vão andar de maneira mais fluida, mas a Bíblia é uma coisa só, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma coisa só. Nós precisamos ler e entender como de uma forma uniforme. Má teologia, apesar das pessoas falarem que você não precisa de teologia, mas má teologia leva a má espiritualidade, porque você começa a se relacionar com um Deus que não está revelado na Bíblia, um Deus que você acredita que existe, dentro de uma concepção que você criou. Então você está adorando alguma coisa paralela, você não está adorando a Deus. Então esse é o conceito. Paulo está dizendo, olha, eu fui separado por um evangelho esse que foi separado, que foi anunciado pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Aí eu não queria entrar tanto na discussão, né, o que significa esse grafai, agiai, né, Sagradas Escrituras. Ele está falando de quê? De um cânon? Que cânon que ele está falando? Existia um cânon farisaico, que era muito parecido com o que nós temos no Antigo Testamento. Mas quando ele está falando de profetas, ele está falando realmente, mencionando boa parte daquilo que nós entendemos como a Torá e como os profetas maiores, os profetas menores e por aí vai. Tá certo? Então, em outro momento, nós discutimos isso do qual que é o cânon, mas ele está referindo realmente ao que nós temos, algo parecido com o que nós temos, que nós chamamos de o Antigo Testamento. E aí surge uma questão também que é relevante. Tá. Tudo bem. Qual que então é a autoridade do Novo Testamento? Por mais que isso não esteja no texto, não, mas eu vou tirar esses segundinhos para falar sobre isso. Então, de onde vem a autoridade do Novo Testamento? O que diz que o Novo Testamento é a Escritura? O próprio Novo Testamento, a própria Bíblia.
Nós vimos Paulo, lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, na verdade, fazer menção de Lucas, lá no capítulo 5, verso 17, por ali. Ele vai fazer a menção de Lucas ao falar do salário do presbítero. Ele vai dizer, olha, o trabalhador é digno do seu salário. Isso é uma citação de Lucas, está dizendo, ele vai usar justamente a palavra grafê, dentro das suas variáveis. Mas olha, diz as Sagradas Escrituras. Então, ele mesmo chama de Escritura algo que foi escrito sobre a supervisão dele. Ele está escrevendo o livro de Lucas, Lucas escreveu sobre a sua supervisão e está chamando de Escritura, porque ele acreditava provavelmente em um relato fiel da palavra de Deus. Pedro também, lá em 2 Pedro 3, vai fazer um comparativo dos escritos de Paulo às Escrituras, chamando também, olha, distorcem os escritos de Paulo, assim como também fazem com as demais Escrituras. Então, a autoridade bíblica emana dela mesma. Então Paulo está dizendo, olha, eu fui separado para o Evangelho é esse que foi anunciado, e esse Evangelho tem um agente central, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Tá? Paulo está olhando ali, aquilo é uma promessa feita a Davi lá em 2 Samuel 7, verso 13, se não me engano. Davi queria construir uma casa, um templo para Deus, e Deus fala, olha, na verdade eu construirei um templo para você. Vai vir um descendente de você que ele fará uma habitação eterna. E João olha para esse momento, descreve esse momento, né? E o Logos, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então ele realmente vem e cria de fato uma habitação eterna para nós. Ele vem, morre por nós, ressurge, e Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 2, olha, e nós que nos apoiamos nessa pedra viva, vai dizer, olha, aqueles que se apoiam nessa pedra são como pedras vivas para uma habitação maior. Então Deus que um dia habitou entre o povo, vem, habita em nós, faz um tabernáculo entre nós, e depois ele habita em nós. Então Paulo está olhando, ele não está olhando com essa expansão, mas ele está olhando para essa questão da descendência de Davi. Cristo é descendente de Davi. Sempre existiu, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, uma atenção para essa questão da descendência, porque principalmente quando Ezequias, é anunciado a Ezequias que ele não iria, vamos dizer assim, que ele iria morrer, existia uma preocupação. A preocupação surge. Ezequias não tem descendência. E aí? O plano de Deus, ele acabou? A descendência, quer dizer, o Messias não vai vir? E aí ele tem o filho, Manassés, enfim. Mas sempre existiu uma tensão e sempre foi uma promessa de que o descendente, que o Cristo viria da descendência de Davi. Então Paulo faz uma referência aqui. E foi designado Filho de Deus, verso 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele novamente, ele continua descrevendo aqui Jesus. Está dizendo, olha, ele é descendente de Davi, filho de Deus. Ele foi, segundo a respeito do seu filho, ele está se referindo a Deus. Ele é filho de Deus, foi enviado segundo a carne, quer dizer, ele habitou entre nós. Ele é descendente de Davi, assim como foi descrito, e ele foi designado filho de Deus. Existe uma discussão se ele foi declarado ou ele foi designado. O entendimento majoritário é que ele foi designado, e não foi que ele se tornou filho de Deus. Porque Deus não se torna, Deus é, e João fala isso de maneira muito clara. No começo era o Logos, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Deus não torna, ele simplesmente é. Mas aqui o entendimento é de que ele foi designado para a sua missão redentora, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Né? Então, segundo o Espírito de Santidade. É muito legal isso aqui, a gente precisa mencionar que Paulo, vamos dizer assim, ele faz menção a certas coisas que são muito amplas. Quando Paulo fala assim, olha, ele foi designado segundo o Espírito de Santidade, ele está dando uma característica do Espírito, que é o Espírito, ele é de fato santificador, mas ele não desenvolve o tema. Ele vai desenvolver esse tema lá no capítulo 8. Mas é importante nós entendermos isso, que o texto, existe essa intertextualidade, existe esse link entre o texto.
Quando Paulo, se alguém fala, por exemplo, a lei de Deus, justiça de Deus, vamos dizer assim, quando a gente fala esses termos, nós estamos falando de coisas muito abrangentes, que muitas vezes não dá para definir numa frase. Não dá para sumarizar em poucas palavras. Às vezes você precisa de mais vezes, você precisa olhar, vamos dizer assim, toda a teologia paulina para você entender tudo que Paulo fala sobre o tema. Mas, vez ou outra, nós vemos menções a temas maiores que ele vai desenvolver. Então, a gente não vai parar tanto neles, porque eles vão seguir. Mas aqui ele está explicando, ele está fazendo uma referência. Olha, o Espírito de Santidade, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade. Um Espírito que é santificador. E Paulo vai tratar isso lá a partir do verso 8, vai falar, né, o Espírito, ele pleiteia por nós, né, o Espírito, vamos dizer assim, aquilo que a lei do pecado e da morte não pôde fazer, a lei da vida, né, a lei do pecado e da morte. Eu vou ter que olhar aqui, peraí. Porque a lei do pecado e da morte, aqui, a lei do espírito da vida fez aquilo que era impossível, a lei do pecado e da morte. Perfeito, tá? A lei do espírito da vida, é isso que eu queria. Então tá. Então vamos voltar aqui. Então, são conceitos que vamos dizer assim, são abrangentes. Nós vamos tratar deles de maneira clara. Nós vamos falar sobre o Espírito, nós vamos falar sobre a lei que Paulo desenvolve no capítulo 7, quais são as funções da lei, quais são as consequências da lei, isso tudo vai ser falado. Mas no início isso vai, vamos dizer assim, ocorrer mais ou menos até o 17. Paulo ele toca em coisas que são maiores e depois ele volta no tema. Mas está dizendo, olha, o Espírito santificador. Ele dá uma ideia de que, vamos dizer assim, no escrito dele, ele está mencionando a questão de que nós, de fato, somos chamados para sermos santos. E não só somos chamados para sermos santos, mas nós somos capacitados pelo Espírito. Então, chegaremos eventualmente nos pormenores de como que o texto deixa bem claro isso. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, por obediência à fé. Ele está falando, obviamente, de Cristo. Esse Cristo, nós recebemos apostolado. Ele está falando dele e dos apóstolos. Por amor de seu nome, para obediência da fé. Novamente tocando no aspecto de santidade. Entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, Deus nos concede graça, Deus nos chamou para obediência e Deus me chamou para os gentios, do quais vocês também são parte. Então, Paulo está querendo dizer, olha, essa carta aqui faz sentido, porque vocês também são parte do meu ministério. E verso 7 ele termina, a todos amados de Deus, que estáis em Roma, chamado para ser de santos. Novamente, ele explicando aqui algumas características do nosso chamado. Nós vimos lá em Efésios, deixa eu abrir aqui, Efésios 1, Paulo fala... Efésios 1, ele vai dizer isso aqui, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, você pode ver que existe esse link no texto. Quando Paulo fala, olha, nós somos chamados para sermos santos, não é uma coisa que só aparece em Romanos, aparece em outro texto. Vamos dizer assim, nós conseguimos ver na Bíblia que o pensamento apostólico é uma coisa só. Não é Pedro não pensa uma coisa, João pensa outra e Paulo. Não, eles estão alinhados dentro do pensamento. O cristianismo é uma coisa só, a Bíblia é uma coisa só. É importante nós entendermos isso. E ele vai terminar, todos amados de Deus que estáis em Roma, chamado para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele mistura um pouco de grego com hebraico, porque paz em hebraico é meio que shalom, e paz, existe uma concepção de paz que é muito mais do que sossego. Paz é bênção ativa, é um Deus que nos busca. Novamente, nós falaremos isso a partir do capítulo 5. Tá, mas ele mistura essa saudação, olha, graça e paz a vós outros da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele encerra aqui a sua saudação inicial, falando quem ele era, que ele era Paulo, quais são as características dele, o ministério dele, e por que ele tem autoridade para enviar essa carta aos irmãos. Então, está dizendo, olha,
eu tenho autoridade para fazê-lo, e agora ele vai explicar um pouquinho mais dos seus motivos, por que ele escreveu essa carta, a sua, vamos dizer assim, a sua vontade missionária, evangelizadora. E aí, próximo encontro, nós vamos até o verso 17, onde nós temos ali o núcleo da tese de Paulo. Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois a justiça de Deus se manifesta no evangelho de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Então, quer dizer, ele sedimenta ali a sua tese principal, que ele vai tratar durante todo o texto. Então, nós veremos isso no nosso próximo encontro. Eu espero que tenha ficado claro aqui a concepção geral, por que essa carta foi escrita e como que Paulo, quer dizer, quais são as preocupações de Paulo. Novamente, ele tem essa coluna vertebral que ele vai responder, e nós vamos ver aqui ao longo do texto, que é quem é o verdadeiro povo de Deus. Então, nós vamos desenvolver melhor essas concepções nos próximos encontros. Fiquem com Deus e até a próxima.